Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui para gravar esse vídeo e assim eu queria antes de tudo convidar você a participar lá do Instagram da escola, escola.doutrinale, assim como tá aqui no nome do canal, né? O link tá aqui embaixo certamente, tá lá na página do nosso canal. Tudo isso que nós vamos ver hoje, na verdade, o que eu vou mostrar aqui na tela para vocês são as publicações que eu fiz, né? Na verdade, uma das publicações que eu fiz lá na página. Só que aqui, em formato de vídeo, é onde eu vou expandir o assunto com vocês. É onde nós vamos conversar de uma forma mais aprofundada. Nós vamos adentrar certos problemas e tudo mais. Não é como se fosse uma sala de aula, nenhuma das nossas tutorias, mas ainda assim nós vamos com certeza aprofundar muito mais do que o Instagram permite, né? Uma breve nota é que o formato do Instagram me cansa muito, né? Pessoalmente falando, porque é um conteúdo muito rápido, muito dinâmico, e eu sinto que as pessoas não realmente param e consomem aquilo, né? Tanto que eu nem faço um heavy content, né? Faço uma coisa bem mais tranquila, mas o conteúdo mesmo eu acho que vai conseguir entrar aqui, né? Então, para iniciar nossa discussão de hoje, o que nós vamos falar hoje é sobre o que é teologia, não é mesmo? O que é teologia? Então, eu sinto que essa é uma discussão que nós ainda precisamos ter dentro da igreja. Ainda é uma discussão extremamente importante, né? Então, a verdade é que tudo o que falamos na igreja, é teologia. As pessoas gostem disso ou não. Tudo que falamos é teologia. Toda pregação é teologia. E isso assim, de tudo que eu vou dizer, esse aqui é o mais evidente, tá bom? Toda pregação é teologia, então se você prega, você está fazendo teologia. O seu pastor que prega está teologando no púlpito. Toda oração é teologia, né? Já ouvi isso em algum lugar antes, eu devo ter ouvido em outros lugares e eu vou dizer agora. Se você quer saber o que uma pessoa realmente acredita, não pergunte. Ouça a pessoa orar. E assim, a oração é uma teologia, né? Quando a pessoa diz uma oração, é uma teologia. E quando você estuda teologia, a sua oração vai ser impactada também. Você não vai orar mais da mesma forma, né? A forma com que você se vê Deus e vê o mundo, muda por conta da teologia, né? Ela fica mais refinada. Mas então, a oração é teologia, as mensagens, cada reunião de estudo bíblico, cada célula, cada story, cada publicação, tudo isso é teologia. Tudo que fazemos, em especial que interprete as escrituras, é teologia. Tudo que você diz sobre Deus é teologia. Por isso, né? Existem duas formas de fazer teologia, e é isso mais ou menos que eu vou discutir aqui. Existem duas formas de você fazer teologia. É a forma organizada ou a forma desorganizada. Ou você organiza o seu pensamento teológico, ou você deixa ele desorganizado. Vai nascer desorganizado e vai continuar desorganizado pelo resto da sua vida. Então existem essas duas formas de fazer teologia, né? E eu digo assim, fazer porque nós estamos fazendo assim, a igreja faz assim, organicamente, tá bom? Estou falando de uma forma orgânica. Ela vai meio que crescer por todos os lados, né? Nossos conceitos teológicos, eles podem crescer por todos os lados, ou você pode moldá-los para que ele se potencialize, para que ele alcance o seu máximo objetivo, né? Então, a igreja faz teologia desorganizada, de uma forma geral. A igreja hoje tende a fazer uma teologia mais desorganizada do que organizada, mas isso é muito pelo contexto histórico que nós vivemos. A verdade é que nós somos muito influenciados por uma série de movimentos. Por exemplo, o iluminismo, né? Que teve um chamado, um engrandecimento da ciência muito grande, acabou atacando a igreja, porque estava reagindo, por sua vez, à igreja da Idade Média. Exaltou tanto a ciência e largou a subjetividade, largou a religiosidade, passou a atacar as igrejas, né? Isso nos últimos séculos. E a igreja
escolheu uma postura isolacionista e anti-intelectual. Isso ainda lá nos Estados Unidos, aí, quando as missões americanas chegaram no Brasil, trouxeram também essa anti-intelectualidade, que é característica da maioria das igrejas, né? Muitos membros de igreja possuem essa característica anti-intelectual. E por isso que eu digo que a tendência da igreja é em fazer uma teologia desorganizada. Mas vamos avançar. Então, podemos dividir a teologia, né, em uma disciplina acadêmica e em uma disciplina espiritual, não ou, tá? No estudo da teologia nós fazemos isso academicamente e espiritualmente. Eu trouxe essa citação do teólogo Joe Bick, que diz assim: a teologia, portanto, é uma disciplina abrangente e intelectual, que forma um elo crucial entre as doutrinas estimadas pela Igreja e o exercício completo da piedade nesse mundo, né? Então, das várias formas que nós podemos qualificar a teologia, eu costumo dizer que essas duas são bem importantes para o estudo teológico, né? Você que quer estudar teologia, isso aqui é extremamente importante. A teologia acadêmica e espiritual, essa divisão ela é extremamente especial, né? Ser acadêmica quer dizer que possui uma metodologia, né? E vem responder à desorganização que é natural nas igrejas, né? E busca usar de forma responsável a Bíblia, interpretar com rigor, metodologia, responsabilidade. Porque o nosso uso das Escrituras, nós vamos responder diante de Deus no final das contas, né? Não diante do pastor, não diante de autoridade nenhuma terrena, mas nós respondemos diante de Deus se nós estamos adulterando ou não as suas Escrituras. Por isso, ter uma metodologia acadêmica é muito especial para falarmos sobre teologia, né? Agora, por sua vez, né, sobre ser uma disciplina espiritual, ela responde justamente ao que nós comentamos, ao movimento iluminista, né? O movimento iluminista, ele teve esse florescer das ciências e junto disso, ele vou usar uma figura, tá? Sequestrou a Bíblia das igrejas e levou para a universidade. Então, a Bíblia, o lugar em que a Bíblia é estudada não é mais na igreja, desde então, mas nas universidades, nos seminários e faculdades de teologia, que são ambientes universitários, né, de caráter educativo nesse sentido. Só que o lugar primário de estudar as Escrituras deixou de ser a igreja, né? Mas dizermos que a teologia é uma disciplina espiritual também responde justamente a isso. Olha, teologia não é só sentar na universidade, na faculdade ou no seminário e estudar. A teologia ela se completa na igreja. A teologia ela se completa em uma vida piedosa, em uma vida com oração, né? Então a teologia ela não pode ficar presa na universidade, mas o seu lugar primário é na igreja. A teologia deve ser feita na igreja. Beleza, aprendemos nos seminários, que hoje é a forma com que nós temos de aprender da melhor forma, mas o lugar da teologia, o lugar do teólogo e o lugar das escrituras é dentro da igreja, é no meio da igreja. E respondendo a cada uma dessas necessidades que nós dizemos que a teologia é uma disciplina tanto acadêmica quanto uma disciplina espiritual. Então, continuando, a teologia estuda a relação entre nós, né, pensa no eu, tá? Sempre em primeira pessoa, Deus e o mundo. Em especial na teologia cristã, a fazemos a partir das Escrituras a revelação autoritativa de Deus. Então, veja que é isso que eu coloquei lá no post, né? Que eu estou trazendo aqui, é onde eu vou explicar. Sobre essa primeira frase, né? Deus, nós e o mundo. Lembre-se disso, Deus, nós e o mundo. Esse tripé, esses três elementos, é o que sempre precisamos na hora de pensar teologia. As verdades bíblicas sempre se relacionam com algum desses três elementos. Tá? As verdades bíblicas sempre se relacionam com algum desses três elementos. Você encontrou uma verdade bíblica num texto, ou você tem um pensamento teológico. Se você quer conjugá-lo, ok? Se você quer conjugá-lo, ou seja, levar essa verdade teológica a fazer sentido, a ver a sua prática, você tem que pensar no que essa verdade
diz respeito a mim? Me chama a fazer alguma coisa? Me significa alguma coisa? O que essa verdade diz respeito a Deus? Diz algo sobre Deus? Diz algo sobre o caráter dele, sobre a atividade dele? Como que... aí, sobre o próximo, sobre o caráter do próximo, sobre a atividade do próximo, aí você para e diz. Aí você vai ver as relações entre esse tripé. As relações entre esse tripé. Se isso daqui se essa verdade teológica é sobre um caráter de Deus, como que eu me relaciono com essa verdade teológica? Como que o próximo se relaciona com essa verdade teológica? Como que eu me relaciono com o próximo a partir dessa verdade teológica? Uma das verdades teológicas, por exemplo, é que nós devemos perdoar, né? Nós somos chamados a perdoar. Agora, como que isso vai se relacionar com o próximo? Vê, de repente, uma verdade bíblica. Agora você pode perceber como que elas funcionam. Na verdade, o perdão, inclusive, tem uma conjugação com o Senhor, né? Jesus fala isso, né? Perdoem para que vocês sejam perdoados. E porque Deus nos perdoou, devemos perdoar também. Então veja só, né, que a verdade bíblica utiliza desse tripé, né? Sobre essa segunda afirmação aqui agora, né? Fazemos teologia a partir da Bíblia. Outras religiões produzem teologia também, né? Se a gente pensar que toda teologia é o que diz respeito sobre o indivíduo, sobre Deus e sobre o próximo ou o mundo, então todas as religiões produzem teologia em algum sentido, a cultura também produz. Qual que é o nosso diferencial? O nosso diferencial é que a Bíblia é a nossa principal ferramenta, fonte, sobretudo, de revelação, né? Então, vou dar um passo para trás, explicar o que é Bíblia, né? Nós chamamos de Bíblia o que a Bíblia chama de Escrituras. Por quê, né? Porque a Bíblia ganhou esse nome de Bíblia quando o texto bíblico conseguiu ser unido num formato de livro, né? Anterior a isso, o texto bíblico era organizado em rolos, né, em pergaminhos. Então, tinha uma certa unidade, mas não era tão unida assim, né? Porque ela estava separada em diversos rolos e tudo mais. Aí nós conseguimos unir todos os pedaços da escritura num tomo, né? Como essa daí da imagem. De forma que agora nós temos um livro, e esse livro nós chamamos de Bíblia. A Bíblia, então, ela é composta do quê, né? Ela é composta de diversos textos. Textos que falam sobre determinados personagens, né? Pense em Gênesis. Determinados personagens e a sua relação com o Senhor, né? Depois a relação de Deus com o povo, né? Com o povo, que podemos pegar aí Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí depois, né? Ainda Deus em sua relação com alguns indivíduos em especial, por todo o Antigo Testamento, mas sempre esse caráter muito forte com o indivíduo específico e com o povo de uma forma geral, né? O que até então era o povo de Deus, que era Israel. E aí, essa série de textos foram sendo produzidas a ponto de termos um grande conjunto, né, no Novo Testamento. Isso é renovado, uma vez que Jesus é identificado como Deus encarnado, e há então uma certa expectativa de que a revelação fosse ser concluída, né, de que algo novo seria escrito. E isso veio pela pena de alguns dos apóstolos, não é mesmo? E desse círculo apostólico. Então nós fechamos o Novo Testamento. Agora, se você for pegar, e eu abordo isso extensivamente, ok? Na escola, o primeiro mês inteiro, é sobre isso. Então eu falo muito lá, se você quiser dar uma olhada. Então, a própria escritura se atribui uma série de qualidades, né? Entre elas, que ela é autoritativa, né? Em especial, uma palavra muito poderosa está em 1 Timóteo, que é sobre toda a escritura, é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para o ensino, instrução na justiça, né? Ou seja, todo o conjunto da escritura, como dito pela própria escritura, é inspirada, é autorizada por Deus.
Assim, nós entendemos que a Bíblia é um conjunto de revelação. Nossa teologia ela é feita a partir da Bíblia porque Deus autorizou a Bíblia para falar sobre ele. Só que a Bíblia não é composta só por palavras humanas. Uma vez que é inspirada, ela se torna palavra de Deus. Ou seja, toda a Escritura ela é palavra de Deus. Se você contradiz as Escrituras, você está contradizendo o Senhor. Se você desobedece às Escrituras, você está desobedecendo o Senhor. Então, as Escrituras elas passam a ser uma forma de extensão de quem Deus é. Uma extensão de quem Deus é. Mas vamos continuar. Na teologia, então, né, como disciplina acadêmica, por que eu vou explicar isso agora, né? Precisamos de critérios de repertório, de análise, um discurso convincente, ou seja, não é bagunça, né? Se queremos levar a palavra de Deus a sério, precisamos nos dedicar ao máximo na tarefa de interpretá-la. E eu concluo, né, a postagem dizendo: a preguiça intelectual mata ministérios a longo prazo, né? Então, como diversas ciências humanas, a teologia também tem problemas com metodologia, né? Por quê? Porque possui um elemento muito forte, a teologia, né, de subjetividade, né? Como medir cientificamente um relacionamento com Deus, né? Não tem como. Mas a Bíblia, como a Bíblia é o nosso material, algumas ciências vão nos ajudar, né? Então, é verdade que a ciência não vai medir um nível de relacionamento com Deus, mas existem metodologias científicas que vão nos ajudar a interpretar o texto. Isso sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida alguma. Por isso que podemos dizer que é uma disciplina acadêmica, né? Porque nós vamos estudar, e estudamos, né, na faculdade, como interpretar um texto. A história nos ajuda, geografia nos ajuda, arqueologia, sociologia e literatura nos ajudam. Mas ter um método para interpretar a Bíblia é o mais importante aqui, né? Há púlpitos, ministérios, pastorados que interpretam a Bíblia de qualquer jeito, né? Em um ano, se o pastor ir e revisitar o mesmo texto 2 vezes no ano, ele vai ter conclusões completamente diferentes, porque a metodologia é qualquer coisa, né? Isso não pode. Mas sobre essa última frase, a preguiça intelectual é uma coisa que existe, né? E nós devemos vencer isso, porque Deus nos conquistou por inteiro. Ele quer nós por inteiro, toda a nossa dedicação. Dedicação em esforços, dedicação no coração e dedicação intelectual também. Não podemos abandonar. Não podemos nos converter e deixar os nossos cérebros no mundo, né? Então, a preguiça intelectual ela não responde às necessidades, não inova diante dos desafios e não avança na sua missão. Então, como disciplina espiritual, a teologia é uma vida de exposição às verdades. Então, quando encontramos as verdades bíblicas, as verdades teológicas, não é qualquer coisa, ela deve pousar no nosso coração, fazer morada, e devemos ser transformados por isso. Então é uma vida de exposição às verdades inspiradas e de contínua correção diante da verdade. Uma pessoa que está dedicada aos estudos teológicos está dedicada a ser continuamente corrigido pelas Escrituras. Não é quando quer, não é quando convém, é sempre. Então a verdadeira teologia se faz de joelhos e em oração, né? Para terminar, uma última citação do professor Joel Bick, né? Ele fala: o objetivo da teologia é produzir uma vida centrada em Deus. É produzir em nós uma vida centrada em Deus. Então, o objetivo da teologia não é fazer um monte de gente com doutorado para ser o bambambam. O objetivo da teologia não é dizer quem na igreja é melhor do que o outro. Não, o objetivo da teologia é produzir uma vida centrada em Deus. O professor Jonas Madureira, no livro Inteligência Humilhada, né, ele fala sobre fazer teologia em segunda pessoa, né? Terceira pessoa é ele, segunda pessoa é tu. Ou seja, nós fazemos teologia falando com Deus, uma teologia feita em oração, né? Não falar sobre Deus, mas falar com Deus.
E esse é o nosso objetivo aqui na Doutrinale. Nós não vamos nos perder em abstrações sobre quem Deus é, mas toda a aula nós vamos ser instigados na nossa vida de oração a levar essas verdades para diante de Deus e deixar essas verdades impactarem a nossa vida. Né? Então, como o Senhor é o nosso objeto de estudos, entre aspas, né? Devemos ter reverência para falar sobre ele, né? E criar um discurso que antes tenha sido passado em um diálogo com ele, né? Antes de criar um discurso direto para as pessoas, que esse nosso discurso teológico seja direcionado para Deus e então para as pessoas. E, por fim, né, o nosso exemplo deve ser de Jesus, que não só foi o maior teólogo, porque de fato ele era o ápice da revelação de quem Deus é, falamos sobre isso nas nossas aulas. Ele não só foi o maior teólogo do mundo, um grande professor, um professor itinerário, um mestre que caminhava com seus alunos, e também é minha grande inspiração para a escola, mas ele mantinha uma vida ferrenha de oração. Ele acordava, ele ia dormir depois de todos e acordava antes de todo mundo, porque ele queria ir num lugar sozinho, orar, né? Jesus não deixava a sua vida de oração de qualquer jeito. Ele mantinha isso. Por fim, quero terminar aqui com um convite. Se você não conhece a Escola Doutrinale, nós somos uma escola de teologia online e pessoal. Pessoal não de ser presencial, mas é pessoal no sentido de que nós vamos nos relacionar. Você vai me conhecer, eu vou conhecer você. Não que tenham dinâmicas assim, mas o grande objetivo da Doutrinale é ser capaz de responder às suas perguntas. Então, nosso modelo de tutoria, de imersão, é de fazer uma série de aulas expondo as doutrinas bíblicas e, paralelo a isso, fazer uma mentoria com você. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma questão, dúvida ou necessidade voltada à área de teologia, né, porque nós não substituímos a igreja, nós estamos aqui para te responder. Né? Vamos fazer vídeos como esse, textos como os que estão no blog do site, para responder todas as suas questões. Ok? Então fica aqui o convite, você pode encontrar a gente no site que está aqui na descrição, você pode seguir a gente no Instagram também, onde essas publicações estão sendo postadas e onde você vai primeiro receber elas e depois vai completar o seu ensino aqui com os vídeos, ok? Então nós nos vemos no próximo vídeo, se inscreve, deixa o like, se você colocar o sininho você vai ver o próximo vídeo, que vai ser sobre o próximo post, a próxima publicação, então não perca e a gente se vê lá.